Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Bem, gente, feliz ano novo aí para todos vocês. Para quem é novo aqui no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, se inscrevam aí, deixem um like se fizer sentido para vocês. Bem, hoje nós vamos falar aqui sobre da vitimização à ação. Mas também eu vou fazer uma ponte aqui com a codependência, né? Qual que é a diferença, né, de vitimização, codependência e como sair dessa vitimização para uma praxis, para uma ação. Bem, vamos lá, foi um grupo aí que me pediu, que é um grupo que está saindo de um processo religioso, né? Então meio sem suporte, e eu resolvi fazer esse vídeo para eles. Obrigada, gente. Espero que vocês me deixem um like aí, né? De pagamento. Gente, então, quando a gente pensa na questão da vitimização, todo mundo que tá aqui no canal, né, que maratona no canal já sabe, né, quando a gente fala de vitimização, a gente já logo pensa, né, traço de caráter mais da psicopatia. Realmente, né, quando você tem traços de psicopatia, você tem realmente uma certa tendência a se vitimizar. Às vezes, num processo, vamos colocar assim, de um consciente mais coletivo, né? Você tem um coletivo ali que está num processo de vitimização, você acaba vendo que o líder ali do grupo é um líder que pode ter um pouco mais de psicopatia, ou às vezes o grupo se juntou justamente por uma questão de afinidade diagnóstica. Então a gente tem que pensar em várias questões, né, gente? Então, para a gente sair de um processo de vitimização e ir para o lado mais da ação, é necessário que a gente tenha em mente o quê? Que nós temos um discurso interno. E esse discurso interno, ele captura muito a gente. E é muito sedutor, né? As coisas pelas quais a gente pensa, as coisas pelas quais a gente reflete, as nossas crenças, coisas que fizeram com que a gente tivesse ali, né, um tipo, às vezes até de personalidade, né, que está voltado mais por uma tendência, vamos colocar assim, que é reflexo mesmo, influência, às vezes, do grupo, da educação, dos pais e tudo mais. E os outros 50% a gente sabe que realmente faz parte do traço, que realmente faz parte da personalidade estrutural de cada um. Quando a gente pensa a questão mesmo da personalidade de cada um, de como é os traços individualmente, vamos colocar assim, do particular para o universal, a gente sabe, né, que particularmente cada um tem ali os seus traços, tem ali as suas questões psicológicas e tem ali suas outras questões, né, vamos colocar assim, seja lá qual for, né, de educação, de influência, de pensamento, tem esse diálogo, né, interno, vamos colocar assim, esse diálogo interno, que é aquele diálogo que a gente tem com a gente mesmo, ele às vezes, ele é tão forte e ele é tão, ele captura a gente num certo pensamento, né, e aquele pensamento vai induzindo a gente a ter alguns tipos de somatizações, entendeu? Como foi me apresentado. E essas somatizações, às vezes, pode te levar, dependendo do traço que você tem ali, que vocês têm, né? Pode levar vocês a ter essa sensação de que vocês não têm um caminho. Isso é muito comum quando vocês saem, por exemplo, de um sistema dogmático, né? Quando vocês estão saindo de um sistema muito dogmático, onde você segue ali muitas normas, muitas leis, muitos dogmas, e que você não tem muita permissão de ter esse diálogo interno mais livre, você está muito mais preso àquela lavagem cerebral que foi feita para com vocês, no sentido tanto, sei lá, isso aí vai de escolha de vocês, mas às vezes vocês não tiveram escolha, às vezes vocês foram introduzidos por questões que é de família, que já faz parte, que vocês vieram de um sistema que vocês nasceram ali e que vocês, por serem ovelhas negras, estão se rebelando contra, e isso também vai contra um pouco daquilo que sustentou vocês por muitos anos, junto com aquilo que você já é, entendeu? Então, e aquilo que você já é
tá carregado muito de todo esse processo de influência, tá carregado muito de tudo o que vocês vivenciaram. E essas vivências, às vezes, colocam vocês numa sensação de que o caminho tá perdido. E que vocês estão, na verdade, perdidos, na verdade, no caminho. E nada mais é do que uma visão, né? Vamos colocar assim, né? Do que como vocês olham para a coisa e, ao mesmo tempo, como vocês trabalham esse discurso interno. E esse discurso interno, às vezes, quando vocês, por exemplo, propagam ali no grupo, cada um conversando sobre o que está sentindo, que a sociedade, e vocês têm essa coisa muito da vitimização, porque vocês jogam para o analista, jogam para o Estado, né? Como se o Estado tivesse que, por exemplo, é uma coisa bem, pensando bem na questão mesmo, como se o Estado tivesse, a gente realmente vive nessa coisa do Estado, como se o Estado realmente tivesse a obrigação, por exemplo, de adotá-los, no sentido de que a vida de cada cidadão dentro do Estado realmente pertencesse ao Estado em si. E eu vejo essa projeção que vocês fazem no sentido de que vocês querem uma resolução, né, para a problemática interna da qual vocês foram educados e da qual faz parte, junto com a formação do psicológico de vocês, uma resolução, entendeu? E essa resolução, vocês querem, na verdade, um caminho, né? E eu posso dizer para vocês que o caminho, vocês não estão perdidos no caminho, mesmo tendo essa sensação de estar perdido. Porque quando a gente está no processo de vitimização, a única sensação que a gente tem, no sentido de quando você passa a ter uma codependência, que a gente está falando mesmo do processo de codependência, né? Quando você, além de estar numa vitimização, você tem bastante oralidade, vamos colocar assim, que está passando por uma questão de realmente de um transtorno, e você coloca, por exemplo, suas fichas, por exemplo, no Estado, ou suas fichas num processo religioso, suas fichas numa outra pessoa ou num grupo, e algo vamos colocar assim, trinca nesse processo, e quando se trinca, essa trinca, vocês sentem como se fosse um Grand Canyon, separando aquilo que vocês eram daquilo que vocês são agora. E aquilo que vocês eram do que vocês são agora, eles estão ali juntos, né? Vamos colocar assim, estão colados. E na verdade, vocês não sentem como colados, vocês sentem como uma trinca, porque às vezes um processo, né? Vamos colocar assim, de transtorno pós-traumático foi tão grande, e a sensação de dor que a gente tem quando a gente tem um coração partido, no sentido não amoroso aqui, tá? Mas a gente tem um coração partido no sentido de decepção, pode colocar a gente num processo de vitimização, ainda mais se a gente tem esses traços, vamos colocar assim, mais voltado para isso, né? E mesmo quando a gente não tem muita psicopatia, por exemplo, não tem, vamos colocar assim, não tem, mas tem bastante oralidade, e a gente emocionalmente está muito frágil, a gente emocionalmente está muito sequestrado por esse discurso interno, por essa dor que não sai, por essa sensação de que a vida não tem mais sentido, de que realmente as pessoas não são aquilo que a gente pensava, que na verdade você acaba entrando às vezes até numa aspira assim de tipo antissocial, e vocês se isolam entre o grupo de vocês e estão ali numa sofrência, justamente porque até a dor nesse sentido, ela acaba dando um sentido. E aí quando eu pergunto, por exemplo, qual o sentido que vocês querem dar, por exemplo, para a vida de vocês, qual é o sentido da vida de vocês? Quando você está no processo de vitimização, você tem que se perguntar, sim, mesmo que você está tendo esse ganho secundário, de estar ganhando coisas, assim, tá tipo meio que sobrevivendo, ao invés de estar vivendo, né? Porque
quando você está no processo de vitimização, você está sempre sobrevivendo. Você não está vivenciando o seu melhor potencial, que seria, por exemplo, você está liderando as suas próprias questões. E quando você não lidera as suas próprias questões, alguém está fazendo essa ponte por você. E você está meio que sendo o bebê da história, né? Vamos colocar assim, no sentido de, às vezes, a gente está ali num processo de realmente ser amamentado, vamos pelo mamando na teta do governo, e de alguma maneira essa teta ela tá dando ali, na verdade, uma nutrição, só que ela de alguma maneira não está alimentando realmente os nossos verdadeiros desejos. E aí é onde a gente se sente capturado, é onde a gente se sente, na verdade, menos, onde a nossa autoestima vai para baixo, onde a gente sente que às vezes está perdido no caminho, onde a gente às vezes sente que está faltando chão, que está faltando algum processo de significação, entendeu? Aí quando você me pede assim, me dê livros para eu ler, eu posso te dar uma biblioteca inteira. Eu passei minha vida inteira desde os 13 anos na faculdade de medicina, estudando lá, faculdade de medicina da USP, a minha vida inteira eu fiquei naquela biblioteca. Então, assim, se eu for ditar livros para você, você vai prepara seu cérebro para virar, por exemplo, um computador, entendeu? Porque são muitos livros. Então, assim, e livros, quando você coloca, assim, muita informação no momento onde você deveria estar colocando... Gente, eu era aquelas crianças nerd, eu ia para biblioteca só estudar, assim. Tem registros meus lá que eu ficava lá 9 horas, entendeu? Ficava de manhã até de noite, até fechar. Entendeu? Em vez de, por exemplo, estar brincando com os amiguinhos na escola, às vezes eu até consegui uma amiga minha que virou até dentista. Eu até consegui uma amiga minha que vem aqui pra biblioteca, vem aqui pro meu mundo. E depois ela fica meio puta, né? Porque eu levei ela pra fazer necrópsia e ela não gostou muito. Então, gente, assim, voltando aqui para a questão, porque vocês me pediram livros, indicações, as coisas eu posso, daí eu sempre coloco embaixo dos meus vídeos, tem muitos vídeos que tem as bibliografias. Se vocês prestarem atenção, eu sempre coloco embaixo, assim, bastante. Tem um outro vídeo que não tem. Mas segue, quando eu não tenho é porque tá seguindo ainda aquela literatura anterior ou não, entendeu? Mas dá muita informação, às vezes o que acontece? Voltando para cá. Dá muita informação, o que acontece? Às vezes, se você está ali com a síndrome do pensamento acelerado, como um dos membros me trouxe, o que vai te fazer? Vai te fazer muito mais mal eu te vomitar um monte de informação, te dar assim, olha, você vai ler essas teses, isso e aquilo, você vai pegar esse livro, entendeu? Fazer isso, aquilo, entendeu? Ao invés, por exemplo, de você procurar ajuda de um psicoterapeuta, entendeu? De um psicanalista, de um coach, e de realmente sentar com esse cara. Às vezes, se vocês estão sem grana, assim, põe o grupo, faz terapia em grupo, divide o valor da hora do analista e todo mundo sai feliz. Gente, hoje em dia na internet tem aqueles grupos que é feito no Zoom, que você consegue falar com 10 pessoas ao mesmo tempo, e às vezes é uma maneira de baratear o custo, por exemplo, da hora do analista que vocês aí estão precisando, entendeu? Então, quando vocês me colocam essas questões e traz aqui num âmbito muito social, né, de ajuda, gente, a primeira ajuda é aquela que vocês investem em você mesmo. Na psicanálise, a gente fala assim, por que a gente fala assim, que a gente não atende de graça, mas a gente cobra um valor simbólico. Por quê? Na psicanálise, dinheiro significa investimento em si. E não é assim por uma questão de venda, tá, gente? Por uma questão mesmo de quanto que a pessoa ela valoriza aquilo que é importante para ela, que ela mesma. Entendeu? Eu falo assim, o melhor dinheiro investido é um dinheiro realmente no seu autoconhecimento. Quanto mais você investir no seu autoconhecimento, de realmente você estar ali no processo de desenvolvimento pessoal, mais você vai ter resultado com esse discurso interno que vocês têm e que às vezes te deixa numa sensação de estar no caminho perdido, de estar realmente fazendo as coisas de uma maneira cagada, às vezes de uma maneira que vocês não estão sentindo que está tendo resultado e que vocês voltam naquela tecla
tecla de repetição, que faz até eu ficar pensando em estruturas mais da perversão, que vocês, tipo, não conseguiram sair. Mas eu sei que para sair de um processo onde vocês estavam numa codependência, às vezes, onde vocês realmente estavam sendo vítimas, e às vezes até de uma maneira grupal, e sair disso não é fácil. A primeira coisa realmente, assim, gente, ao invés de vocês se entupirem de informações, é legal ter informação, mas escolha um canal, escolha uma pessoa, escolha um caminho, porque assim, senão a sensação, quando vocês têm, Augusto Cury, isso, então escolha ele, fique ali, entendeu? Se você acredita nessa linha, fique nessa linha, não escute outras linhas, porque no momento que você acaba, assim, eu sempre falo assim, qual é o seu tipo? Me pergunto assim, qual a sua linha de atendimento, né? Então, assim, eu tenho alguns analistas que me influenciam, psicanalistas que me influenciam, mas eu tenho um que é o meu norte, entendeu? E esse um que é meu norte, eu sigo ele literalmente, e eu vou vendo as outras opiniões dos outros analistas como uma forma de incrementar aquilo que eu acredito, entendeu? Alexander Lowen, Reich, e eu vou escutando os outros aqui, vem aqui, Bion, vem aqui, Winnicott, vem aqui, Lacan, que a minha formação é bem lacaniana, minha formação de base é lacaniana, mas eu pirei em outras formações, eu pirei em outro autor, e eu escuto o Lacan porque essa minha formação de base é forte. Então, assim, eu tenho um que eu vou seguir, só que eu tenho os outros que estão ali num discurso junto aqui comigo, no meu discurso interno. E isso me invade, mas de um jeito positivo, porque eu sei, peraí, deixa o Lacan falar aqui mais alto, entendeu? Entra aqui, Winnicott, e assim vai indo. Porque eu sei o que me sustenta no final. E quando vocês me pedem assim literatura, aí vocês estão me trazendo autores e linhas diferentes do meu tipo de pensamento. E isso não é que eu acho errado. Se para você faz sentido, você tem que seguir este sentido. E esse sentido, como tem gente que acredita em energia, de isso e aquilo, em ET, energia do ET que vem e entra e muda com o Dali. Então, se acredita nisso, fica nisso. Se você acredita no rabino, fica no rabino. Se você acredita no padre, fica no padre. Se você acredita no pastor, fica no pastor. Agora, tem que dar sentido para o seu discurso interno e isso fazer bem para você. Isso fazer você sair de uma vitimização e ser o líder de você mesmo. E se você não consegue sair dessa vitimização e ser líder de você mesmo, e você tá ali no processo de repeteco do que o outro diz, do que o que o outro diz, aí você vive, influenciado pelo entorno. Quando você é muito influenciado pelo entorno, pelo YouTube, pelo isso, pelo aquilo, escolhe alguém do YouTube que te dá sentido, que te dá um norte, para que vocês tenham aí uma sensação de que o caminho que vocês estão trilhando tem um sentido. E quando você dá esse sentido para você mesmo e para as coisas que você acredita, que acopla com aquilo que você tem ali como verdade interna, como discurso, que vai complementar aquilo que você já acredita, isso sim é sair, é deixar essa posição de vitimização onde vocês estavam ali dogmaticamente dominados, né? Você pode acreditar, eu sou uma pessoa bem religiosa e eu acredito na religião, entendeu? E eu, pode vir aqui falar assim, imanente, como também gosto, também adoro Spinoza, eu acredito na questão do Deus imanente, mas assim, o meu transcende, assim, sabe? O imanente, o transcendente pega aqui no meio, pega o imanente aqui e fala assim, dá pra você transcender aqui pra cá, entendeu? E vamos aqui, por que não? Por que não pegar essa teoria daqui, que tudo bem, nós somos carne, nós somos pele, realmente existe um Deus que tá aqui, que transcende para mim, mas que também tá imanente à minha carne, à minha natureza. Então, assim, por que não acreditar nas duas possibilidades e vivenciar possibilidades? Falar, mas para acreditar em um, aí é dogmático. Quem disse? A minha verdade é diferente da sua. Entendeu? Então, a questão aqui é pegar as suas verdades, pegar aquilo que faz sentido, que te dá essa coisa de fazer com que o seu conatus, né, bote você para frente, faça com que o foguete interno da sua existência realmente decole, mas no sentido
do que você realmente quer para sua vida, do que você realmente trilhou. Não adianta outras pessoas falar, você devia fazer isso, você devia fazer... Meu, escutar o que você devia fazer só te atrapalha. Agora, você focar, pegar essa vitimização que você está aí dentro, né, sentindo, né, para baixo, autoestima, sentindo que você não tem um caminho, não tem um norte, você pega ela no máximo do seu potencial de dor, e você pega essa dor e transforma numa outra paixão, na paixão da alegria, assim, busca algo que realmente te dá sentido e coloque esse sentido como uma coisa principal. Saia desse processo, por exemplo, de às vezes estar aceitando, eu vou lá, te dou, você me pediu, eu te dou lá os livros que você pediu. Aí você vai estar de novo pegando do outro e não tá assim seguindo aquilo que o seu, vamos colocar assim, aqui essa a parte aqui, ó, do timo, sabe, do coração. Você tem que sentir, isso aqui tem que vibrar, entendeu? Isso aqui você tem que sentir assim uma coisa vibrando de paixão, quase com tesão, sabe? Assim, eu sempre penso assim, na coisa do tesão, porque é uma coisa que me invade. Pensa na coisa assim, uma coisa, mas é uma coisa que não é tesão sexual, mas é um tesão assim, uma coisa que te dá uma felicidade, te dá um treco aqui, sabe? Te dá uma coisa gostosa. E pega isso que te move, entendeu? Que se conatos e vê que realmente te dá sentido e bota isso como seu caminho, entendeu? Bota isso como algo que é importante para você, porque você sabe o que é importante para você. Você queria uma consulta grátis do Estado? Você queria um atendimento? Ó, tô te dando aqui para todo mundo ver. Mas a questão é, o que você vai fazer, por exemplo, com uma consulta grátis? Quando a gente pensa assim, uma consulta grátis de um analista, o analista vê aquilo assim como se a pessoa tivesse mendigando algo de emoção, como se ela realmente estivesse num processo de codependência. A gente até fala que tem algumas questões simbólicas, a gente prefere que a pessoa pague, mesmo que for, entendeu, um valor simbólico, mas que ela se comprometa, porque no momento que ela faz isso, ela está se comprometendo consigo mesmo, entendeu? E no momento que você se compromete consigo mesmo, você sai, às vezes, desse vício que tu tá tendo, que te coloca ali no processo de repetição, mesmo você sabendo que você tem alto potencial de ser feliz, que você já tem as pessoas que te amam no seu caminho, que você já tem ali tudo feito para você e que basta você realmente pegar essas conexões, essas amizades e essas pessoas que já estão ali com você, essas pessoas que já estão ali com você no caminho, trilhando contigo, e fazer uma irmandade, e que essa irmandade dê sentido para vocês de alguma maneira, porque cada um de vocês estão vibrando na mesma frequência de que estão perdidos no caminho. E talvez, né, vamos colocar assim, esses perdidos no caminho, justamente seja o ponto de partida para vocês fazerem alguma coisa que realmente seja importante para vocês, que realmente dê sentido para vocês. Gente, pega toda essa energia e bota para frente, descobre aquilo que realmente é importante para você. E aquilo que é realmente importante para você, junto com o diálogo interno que você tem, ele te dá um norte. E esse norte você tem que fielmente seguir, sem ficar ali querendo se entupir de informações, de ler livros é legal, mas que eles dê esse norte, que eles realmente, que não seja assim, você pega hoje a do Augusto Cury, amanhã você pega, sei lá, o Lacan, amanhã você pega... Eles não fazem sentido um com o outro, então você tem que pelo menos ver assim, o que eu entendo, qual livro vai me fazer sentido, qual livro vai me fazer bem, mas assim, não adianta só pegar um livrinho que vai te fazer só se sentir motivado, porque a motivação também é viciante, entendeu? A motivação, ela é o primeiro, vamos colocar assim, vamos colocar, é como se fosse uma gasolina, né? Você coloca a gasolina, mas se pôr a gasolina no carro, se você não der a partida e o motor não estiver bom, ele só vai estar com gasolina, você vai estar com gás, entendeu? Então, assim, realmente, coloque aí a gasolina da motivação, mas dê a partida na vida de vocês, no sentido de que faça alguma coisa, ao invés de ficar simplesmente só reclamando, simplesmente só buscando ajudas de um jeito que não é nem o jeito correto. O jeito correto é, tipo,
o quanto que eu implico de mim mesmo, invisto do meu dinheiro, invisto das minhas coisas para comigo mesmo, às vezes num processo de ajuda, né? Por exemplo, num processo de terapia. O quanto eu implico, porque o quanto o sujeito implica no seu tratamento, colocando o financeiro, é o quanto ele se dá valor para si mesmo, para poder justamente estar trilhando o caminho da sua própria verdade, seguindo realmente aquilo que está dando sentido aqui e aquilo que vai realmente fazer sua cabeça e que realmente vai fazer com que sua vida vá para frente. Fica a dica.